A paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Há mais ou menos 5 anos atrás, numa reunião mediúnica ali no Núcleo de Saúde Mental, antigo sanatório, que fica na área do Albergue, e que há mais ou menos 3 anos foi fechado pelo governo federal pela reforma da psiquiatria, juntamente com todas as unidades desse porte no Brasil. E lá estávamos um grupo reunido e, como toda reunião mediúnica, estávamos em torno de uma mesa. E eu estava sentado de frente para a porta de entrada do salão. E na minha frente, uma médium que estava concentrada com o rosto baixo, com as 2 mãos encostadas na testa. E de repente eu comecei a sentir um mal-estar muito forte, muito grande, uma angústia muito grande. Eu levantei a cabeça e percebi entrando pela porta em direção à nossa mesa um espírito com uma aparência muito horrível. Ele tinha entre 1,90 m, 2 metros de altura, muito alto, e vinha caminhando com uma batida no chão de uma espécie de um cajado que era de metal fosco e que tinha um símbolo na ponta. E ele veio, e à medida que ele ia chegando, aquele mal-estar aumentava, e ele se sentou quase que justaposto à médium. E assim que ele se sentou, a médium levantou a cabeça e pôs a mão assim, na mesma posição que ele estava sentado, segurando o cajado. E numa fala muito bem postada, muito tranquila, com um português muito bom, ele disse: boa noite a todos. Hoje eu estou aqui em missão de paz. E a gente notava uma certa ironia no modo dele conversar. E no resumo da conversa, eu me levantei e fui lá atender aquele espírito. Ele dizendo que ele representava um grupo muito grande, que há 45 anos exatos, isto era agosto, ele estava ali numa comemoração de aniversário para nos convidar a todos para nos juntarmos ao ideal deles. Que eu perguntei: qual o ideal? De dominar o mundo. Porque eu venho percebendo que vocês estão lutando para nos atrapalhar. E eu quero deixar claro que ninguém vai nos atrapalhar. Nós começamos a nossa luta há 45 anos. E agora que nós estamos conseguindo implementar tudo o que nós planejamos, ou vocês se juntam a nós, ou nós tiramos todos vocês do caminho. Aí eu falei: mas que objetivo é esse? Aí a médium se virou para mim e, muito sarcástico, perguntou: você sabe o que move o mundo? Eu perguntei: o que move o mundo? O mundo é movido pelo sexo, pelas drogas e pelo álcool. A conversa transcorreu por quase 20 minutos. E nesse ponto eu encerro o diálogo, que eu fiz apenas para ilustrar a introdução de um assunto que nós trataremos aqui hoje, e que eu acho de extrema importância, porque, coincidência ou não, se nós pararmos para observar os últimos 5 anos, e a gente não precisa ir longe para fazer isso, observemos na nossa cidade o acréscimo nítido do uso do álcool, das drogas e da banalização do sexo
em todos os sentidos, principalmente dentro dos casamentos. Leia-se traições. E o interessante é que, quando nós falamos isso, muita gente torce o nariz. Muita gente acha que é bobagem. Muita gente não leva a sério. Muita gente acha que não é meu caso, não é o problema. E quando nós observamos muita gente agindo dessa forma, e eu me lembro dessa manifestação, é com muito pesar que eu identifico nesse tipo de gente aqueles dominados que ele falava. Eu identifico principalmente dentro da doutrina espírita, muitos, que estão vivendo como fantoches, sem perceber. Porque ao contrário do que muita gente imagina, essas obsessões não são mais como nós víamos um tempo atrás. Obrigado. Ataques diretos, onde as pessoas tinham convulsão, caíam no chão, aquela tremedeira, aquela coisa toda feia, que nada mais é do que indisciplina do médium. As obsessões hoje, elas são extremamente sutis, silenciosas, inteligentes. Porque um espírito que trabalha nessas ordens, no comando, são extremamente inteligentes. Mas, infelizmente, nem um pouco moralizados. Porque, sim, nós podemos ter pessoas extremamente inteligentes e do mal. Nesse exato momento no mundo, grandes inteligências, grandes mentes estão trabalhando para criar armas que não são detectadas nos raios-x dos aeroportos. Para criar drogas para cada vez mais cooptar viciados, porque move uma máquina financeira muito grande no mundo. E essas criaturas, quando desencarnam, nós sabemos que a morte não muda nada, continuam sendo as mesmas inteligências voltadas do mal. E abaixo deles tem aqueles comandados. Porque quando nós assistimos em filmes da máfia, onde os grandes mafiosos vão comandando, uma escala decrescente e hierárquica, até chegar àquele chamado aviãozinho, que é o rapazinho que leva a droga do traficante até o viciado. Nós temos um plano espiritual. Não muito tempo atrás, uma reunião mediúnica também lá no sanatório, nós atendemos um espírito que ele falava que ele estava morrendo de medo, porque se o chefe dele soubesse que ele foi, entre aspas, preso, ele poderia ser castigado. E ao final ele disse que ele havia sido comandado para ficar nos corredores do hospital, fazendo barulho, batendo palma, gritando para estimular a baderna, a bagunça. Claro que muita gente ali não ouve, mas aquelas vibrações vão interferindo e deixando os pacientes mais nervosos, como se estivesse ouvindo realmente um barulho que incomoda. Percebe? Então, o que nós devemos fazer é orientar, esclarecer. E a ideia aqui hoje é dar uma noção muito superficial sobre o que é isso. Sobre o mecanismo, por que isso acontece, como isso acontece. Porque quando nós falamos de vícios, não são só esses que a gente conhece ou lembra em primeiro grau, álcool, drogas. Na realidade, nós temos hábitos na vida. E quando nós temos bons hábitos, rotulou-se esses bons hábitos de virtudes. E quando nós temos maus hábitos, e esses maus hábitos são repetidos, rotularam-se esses maus hábitos de vícios. Então é vício também comer demais. É vício também falar mal da vida dos outros. É vício também a fofoca, que é falar mal, mas no outro patamar. Tudo são maus hábitos e tudo é vício. E o mecanismo de todos esses vícios, como o pior deles na atualidade,
o celular, a internet, que hoje já é objetivo de estudo de grandes universidades, grandes cientistas, que equiparam o uso das redes sociais à cocaína, dizendo que o efeito no cérebro de quem usa muito o celular é parecido com o uso de qualquer psicotrópico. E a coisa está tão grave que já está dando problemas em casamentos, porque as pessoas estão trocando horas na rede social pelo sexo. Então isso é muito grave. E o mecanismo que faz com que isso ocorra nos nossos corpos é o mesmo para tudo, porque na verdade... Gostou, né, Jean? Porque na verdade, nós somos espíritos que, enquanto encarnados, estamos ligados a uma máquina física que é o nosso corpo. E, portanto, temos a influência numa via de mão dupla, tanto do corpo físico pro espírito, quanto do espírito pro corpo físico. E aí que começam os grandes problemas. E essa entidade, quando ela falou 45 anos, eu fiquei buscando na memória e me lembrei que em agosto de 1969, numa fazenda ali nos arredores de Nova York, conhecida como Woodstock, mais de 50 mil jovens se reuniram para 3 dias de sexo, drogas e rock and roll. E que virou uma semana com mais de 500 mil jovens. Que o objetivo inicial era protestar contra o uso de jovens em guerras, como houve do Camboja, como houve do Vietnã. Dizendo que o jovem não tem que seguir ordens, que o jovem não tem que seguir aqueles comandos, tem que ser livre, tem que viver a vida, a juventude, e confundiram liberdade com libertinagem. E ali começou, por assim dizer, em grande estilo, a drogação para o mundo todo. Que adentrou década de 1970, 80, 90, e vem um histórico que embala isso de maneira muito forte. E o pior é que ainda aparecem pessoas que falam assim, tá, e daí eu não tenho meu livre-arbítrio? Tem, meu filho. Você pode fazer o que quer. E é por isso que o mundo está do jeito que está. O problema é que nós sempre defendemos a nossa liberdade na hora de fazermos as nossas escolhas do jeito que a gente quer. Mas quando vem as consequências, aí a gente não quer. A gente quer a liberdade de fazer o plantio que gostaríamos, mas quando somos convidados obrigatoriamente à colheita, aí não. Aí eu me revolto, aí eu questiono. Mas quando eu discuto de liberdade, eu me lembro dessa entidade. Que liberdade? Você está sendo escravo de um pozinho branco, de um copo de cerveja. Você está sendo escravo de um maço de cigarros. Que liberdade você tem? Você está sendo escravo, muitas das vezes, de muitos obsessores. Então, que liberdade você tem? Uma pseudo-liberdade? Uma liberdade virtual que na prática não tem nada disso? Então é por isso que nós falamos sempre sobre vícios. Por isso que nós chamamos sempre a atenção, porque numa linha paralela hoje, nós vamos fazer, sim, esclarecimentos relativos à materialidade e à espiritualidade. Por exemplo, a causa, ou melhor, o maior causador da violência que nós sofremos hoje na sociedade, segundo pesquisas, são as drogas. Se não existissem os tráficos, se não existissem, portanto, os traficantes, e eles só existem porque existem os viciados, não tinha 80% dessa violência. Porque se você conversar com um policial, ele vai falar que 95% das ocorrências que ele atende tem como pano de fundo álcool ou drogas. Pesquisas dão conta que um adolescente que fuma um cigarro de maconha por semana, o chamado uso recreativo, aquele que a pessoa acha que não tem nada a ver, que é só para relaxar, ele tem
3 vezes mais chances de desenvolver problemas de ordem psiquiátrica. E quem fala isso é a ciência, não somos nós espíritas. Então, quando nós percebemos isso, nós entendemos que a coisa é muito séria. E aí vem a primeira pergunta: o que leva então ao vício? Um monte de coisa que a gente vai ver aqui hoje. Mas na base, basicamente, o que leva ao vício é a imperfeição moral da pessoa, é o atraso espiritual em termos evolutivos. Porque quanto mais imperfeito é o espírito, mais ele tem necessidade das sensações físicas, da matéria. Ele é muito mais ligado à animalidade do que às emoções da angelitude. Então, basicamente é isso. E aqui a gente separa a inteligência de evolução. Eu fui uma certa vez convidado para participar de uma entrevista com um desses filósofos da moda, que tem uma página no YouTube, que fala e acontece, e empolgou tanto que ele já começou a falar até do que ele não entende, mas que tem milhares de seguidores, é muito respeitado. Estávamos em um hotel em Brasília, num grupo de 6 pessoas, e na hora marcada ele nos atende numa das salas reservadas no hotel para esse tipo de evento. E ele, muito simpático, muito bom de conversa, muito educado, sentou-se, o pessoal sentou em semicírculo, e quando ele vai começar a falar, ele saca o charuto do tamanho desse microfone e acende. Ali eu pedi para ir no banheiro, saí e não voltei mais. 1h30 depois o pessoal sai em êxtase. Nossa, mas que é isso? Carvalho, como assim? Por que você saiu e não voltou, cara? Você perdeu um grande momento com um cara extremamente inteligente. Eu falei, para lá. Ele pode ser muito culto, ele pode ter muito conhecimento, mas se ele fosse inteligente, eu não fumava. Eu não sou obrigado a sorver o excremento do prazer dele. Por isso que eu saí. Depois eu assisto o que vocês gravaram. E é esse o ponto principal. Então, quando nós falamos de vícios, e hoje eu vou tratar nada de vício moral, de comida, nada disso. Nós vamos tratar em paralelo um pouco das drogas e principalmente do álcool. E o álcool está ligado diretamente ao fumo, que é praticamente a mesma coisa em termos de consequências. Então, quando nós falamos de vícios, nós podemos pontuar 4 causas básicas: as orgânicas, as culturais, as psicológicas e as espirituais. E pontuando uma a uma, nós percebemos que, como nós somos espíritos mergulhados no corpo físico, nós temos um corpo intermediário que se chama perispírito. É um corpo semimaterial. É um corpo que, como se fosse a cola entre o espírito e o corpo. Portanto, o perispírito está ligado ao corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. Tudo que o espírito faz ou sente, transmite para o perispírito, que transmite para o corpo físico e vice-versa. E assim como nós temos no corpo físico o cérebro, o perispírito tem o cérebro perispiritual. E como a mente, como o cérebro é o grande computador movido pela mente, que é do espírito, nós entendemos que no nosso cérebro, que foi identificado principalmente a partir da década de 1990, considerada a década do cérebro, onde foram investidos muitos milhões de dólares com cientistas do mundo inteiro para pesquisar o funcionamento do cérebro, e por ali começaram a descobrir zonas, áreas no nosso cérebro responsáveis por praticamente tudo o que acontece no nosso corpo. E numa área, mais ou menos aqui atrás da testa e um pouco do lado, nós encontramos a área tegmentar ventral, o núcleo accumbens, o córtex pré-frontal, que são áreas onde tem, digamos assim, os responsáveis
pelo nosso prazer, os responsáveis pela nossa vontade de fazer as coisas. E ali tem uma área que se chama área da recompensa. Essa área da recompensa é uma área que mobiliza muita dopamina, de modo que quando nós fazemos algo que nos dá prazer, ela estimula a produção de dopamina, que é jogada no nosso sangue, e nos dá uma sensação de prazer equivalente, proporcional àquilo que nós fizemos. O problema é que nós não fomos feitos para uma overdose, para grande quantidade de dopamina. Quando nós começamos a ter muitas atitudes que nos causam muito estímulo dessa área, portanto, muita liberação de dopamina, começa a ter uma espécie de intoxicação dessas áreas de estruturas neurais, causando uma desagregação dessas estruturas. E ali então começa a ter empobrecimento de outras áreas nobres do cérebro, como por exemplo a área da região cortical, que é responsável pelo aprendizado, pelo gosto de ficar em família, pelo gosto de trabalhar, pelo gosto de praticar esporte. É por isso que muita gente faz muito uso de álcool e de drogas, começa a perder a graça, o prazer por isso tudo. Beleza, não entendi nada que você falou. Vamos ser mais didáticos, mais simples e mais diretos. Eu vou criar aqui uma escala que é pura didática, não é assim, mas é só para ficar fácil entender. Vejamos uma coisa. Há mais de 200 mil anos, o nosso cérebro ele é formatado para que nós aprendamos pela tentativa e erro e pela observação. Nós aprendemos a andar tentando e caindo. Nós aprendemos a falar tentando e errando. E cada vez que nós aprendemos e conseguimos, a área de recompensa nos dá um estímulo para mostrar que aquilo realmente é bom, que aquilo realmente é correto. E nós então começamos a repetir aquilo cada vez que nos dá a sensação de prazer. Com o passar do tempo, nós aprendemos, por exemplo, que se eu chego em casa cansado, estressado, eu brinco com o meu cachorrinho e aquilo me dá uma sensação de prazer que me relaxa. É como se no meu cérebro a minha área de recompensa liberasse a dopamina que vai no grau 1. E aquilo é bom. Então amanhã eu chego em casa de novo e quero brincar com o cachorrinho. Depois de novo. Se eu vou ver o pôr do sol, se eu vou passear descalço numa grama molhada, aquilo vai me dando sensações de prazer que eu tento a repetir. Só que eu experimento um dia algo quando eu estou mais estressado, que eu acho que ninguém gosta, chama chocolate. E quando eu como chocolate, a minha sensação de prazer vai no 5. Opa, é melhor que eu brincar com o cachorrinho. Então todas as vezes que eu estiver mais nervoso, a mulher estiver na TPM, eu busco um chocolate e me dá um grau 5. Beleza. No passar da vida, no amadurecimento, chega um momento que um grande amigo meu, ou uma grande amiga, me oferece um copo de cerveja. E eu tomo aquele copo de cerveja, ele é metabolizado no fígado, é jogado na corrente sanguínea, chega no meu córtex pré-frontal, e a minha área de recompensa fala, opa, esse negócio é muito bom. E me libera um grau 20. E o problema é que ele me deu um prazer muito maior e muito mais rápido. Então a minha tendência é repetir aquilo. E cada vez mais eu vou querer beber a cerveja porque ela me relaxa, ela me deixa mais bonito, me faz sentir mais seguro. Eu chego numa festa, a primeira coisa que eu faço é pegar um copo, porque só de estar com um copo na mão eu tenho mais segurança. Eu começo a criar aí algo que se chama dependência psicológica. Eu começo a achar que eu preciso daquilo. O problema é que o nosso corpo ele sempre se adapta, acostuma com tudo. Se eu vou para a academia pegar 20 quilos, daqui 3 meses, aqueles 20 quilos não fazem o mesmo efeito. Eu preciso aumentar para 25, para 30, para dar o estímulo ao músculo. O cérebro é a mesma coisa. Depois de um certo tempo de uso, aquela cerveja já não me dá mais o grau 20. Eu preciso tomar muita, e chega um ponto que a minha bexiga não aguenta. Eu tomo então uma vodka.
que a concentração de álcool é muito maior por menor quantidade de líquido e vai no grau 50. E aquilo é muito bom. E a minha tendência é repetir. Nesse ponto, eu já tenho a chamada dependência química. Porque o meu cérebro já vai sempre depender daquele estímulo químico para me dar a sensação de prazer. Nesse ponto, o cachorrinho perdeu a graça. O pôr do sol perdeu a graça, andar descalço na grama perdeu a graça. Um monte de coisa, o chocolate perdeu a graça. Eu só me sinto na necessidade de tomar alguma coisa que contenha álcool. E a maior característica da dependência química é justamente eu tomar sem motivo nenhum, dentro de casa. Um almoço é motivo de eu ter uma cervejinha na geladeira. Um churrasco é motivo para eu comprar cerveja. Isso já deveria ser motivo de alerta. Pesquisas dizem que uma pessoa que faz uso constante de álcool se torna dependente químico, ou seja, se torna alcoólatra, entre 3 e 6 anos de uso contínuo. Sabe aquele uso toda semana, todo final de semana, 3, 4 dias de final de semana, na happy hour? Esse. De 3 a 6 anos, a depender da resistência orgânica. O que quer dizer que os jovens que estão começando a beber com 14, na pior das hipóteses, aos 20, já é alcoólatra sem saber. Ah, mas eu não sou alcoólatra. Eu tomo só socialmente, eu não bebo, eu só tomo um vinhozinho. Qual que é a diferença? Eu conheço a história de um ex é modo de falar, porque o alcoolismo não tem cura. O ex-alcoólatra que, muito no fundo do poço, buscou ajuda nos alcoólicos anônimos. E lá, depois de 5 anos, ele conseguiu se desvencilhar do vício e achou que estava muito bom. Achou que estava curado. E entrou naquela conversinha de que muitos médicos falam, não, o vinhozinho todo dia faz bem para a saúde. O interessante é que eu já observei que o médico que fala isso é só o médico que bebe. E ele achou que o vinhozinho poderia ser normal. E o dia que ele tomou a primeira taça, o primeiro vinhozinho, que já coloca no diminutivo para parecer que é uma coisa muito simples, ele voltou à estaca zero. Porque tem álcool, é a mesma coisa. E o interessante é que quem defende uma taça de vinho todos os dias, você fala, bom, toma um suco de uva, aquele concentrado, que vem lá direto da vinícola lá do sul, que é a mesma coisa, só não tem álcool. Não, esse não é bom. Esse não presta. Percebe? E o problema é que daí para o uso de drogas é a mesma coisa. Sempre a pessoa precisa de algo mais forte, sempre mais forte, sempre mais forte, até chegar a um ponto que ele toma uma dose, que é uma overdose, o organismo não consegue segurar e colapsa. E vem a morte. E bom seria se não fosse só essas questões orgânicas. Temos também as questões genéticas. Já foi identificado pela ciência que uma enzima chamada desidrogenase, que os orientais, principalmente japoneses, têm de maneira normal na raça deles. Já percebeu que se o japonês começa a beber, ele fica vermelhinho? E ele toma metade do que o brasileiro toma e já está caindo pelo chão, porque ele tem um excesso de desidrogenase. Pessoas que começam a ficar ruborizadas, vermelhas quando bebem, tem que ter cuidado. Porque esse rubor é característica que ele tem excesso dessa enzima. E pessoas que nascem com excesso de desidrogenase têm uma tendência ao alcoolismo muito grande. O que me fez lamentar muito, quando eu voltei para Jataí em 2017, mas não saí do grupo do prédio que eu morava em Medeiros, que é uma grande família, são 3 andares, 4 apartamentos por andar. O pessoal era acostumado, até hoje, acostumado muito a se divertir ali no play do prédio. Terça-feira à noite, jogava no grupo, desce que vai fazer sanduíche. Sábado, desce que vai fazer almoço. À noite, desce que vai fazer churrasco. E tudo regado a cerveja. E no domingo aqui em Jataí, eu tinha mudado para cá, eles postam um vídeo do churrasquinho do final de semana. E tinha um casal que era vizinho meu do lado.
é um cara que eu admirava muito, 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 pela personalidade, pelo profissional que é, pelo pai que é. Ele sendo gravado pela esposa, muito feliz, porque o sonho deles era ter um filho, e tinha. O filho estava nascendo quando eu vim embora. E aí o bebê, com 1 ano, menos de 1 ano, em cima da mesa. O pai molha o biquinho dele no copo de cerveja e põe na boquinha. Ele faz até picota. Tá vendo que meu filho é macho? Ali, a admiração que eu tinha por aquele cara fez assim, ó, estourou. Mal sabe ele que o filho nasceu com um percentual de desidrogenado muito alto. Só que, espiritualmente falando, estava ali um ex-alcoólatra do passado reencarnado que o pai acabou de disparar o gatilho da doença para o resto dessa reencarnação não sabe. Que o dia que você vê uma criança bebendo álcool sem fazer careta, o paladar é de criança. O paladar até por volta da adolescência é para doce. E o álcool é ruim, é amargo. Mas enfim, nós temos também as questões culturais e esse é muito grave, muito sério. Porque hoje nós vivemos um mundo onde na nossa cultura beber é coisa linda, bonita, te torna sociável, te torna socialmente aceito. Eu tive uma noiva que às vezes nós íamos para o restaurante, ela adorava tomar uma cozumel, chamava o garçom, traz por favor a cozumel e uma água com gelo. Aí o garçom vinha, colocava a cozumel para mim e água com gelo para ela, e eu trocava. E quem estava junto com a gente, geralmente outros casais, já aproveitava a oportunidade para fazer bullying, né? Para fazer uma gracinha. Para dizer, entre aspas, ou nas entrelinhas, que eu não era homem porque eu não estava bebendo e ela estava. Como se beber fosse sinônimo de masculinidade. Mal saber que bebida, na verdade, brocha. Esse é o grande problema que as pessoas não sabem. Esse é o grande problema que não passa na mídia. Porque o álcool é realmente estimulante numa ascendência na curva. Quando você toma. Só que os nossos vasos sanguíneos, já ouviu falar em pressão sanguínea? Por que um pênis fica ereto? Ele é uma esponja super irrigada. O cérebro manda para lá uma quantidade de sangue muito grande para que aquela quantidade de sangue faça ele ficar ereto. Obrigado, Jean. O problema é que no vai e vem das pressões sanguíneas, quando dá mais pressão no vaso, dá menos pressão, dá mais pressão, dá menos pressão, chega um ponto que é como se os nossos vasos se dilatassem e não desse mais a pressão. Nesse ponto, o homem não consegue ter mais ereção, mesmo sentindo a excitação. Isso é causado pelo uso contínuo do álcool. Percebe? Mas enfim, voltando aqui para o nosso assunto. O mais grave é que na nossa cultura, as piores drogas, que é o álcool e o fumo, são liberados, qualquer um pode comprar ali na esquina. Médicos defendendo, mas o pior não é isso. O pior é o nosso governo federal, que tem como base o nosso Congresso, onde a maioria dos políticos lá, como todos sabem, são patrocinados em suas campanhas pela indústria alcooleira. Não a de álcool, não a de etanol no posto. Essa que fabrica cerveja, a indústria cervejeira. Que não só patrocina as campanhas para ter os deputados e senadores do lado para não aprovar leis que proíbam o álcool no Brasil, como também investem em lobistas para ficar pelo Congresso, fazendo com que as centenas de projetos de lei que lá tem para esse tipo de coisa fiquem engavetados. E eles investem pesado. Investem em lobby, investem em campanhas políticas, investem na mídia, nas novelas, investem na música, investem na internet. Quando eles investem nos políticos, está tudo certo. Não vai passar lei. Não vão proibir absolutamente nada. Mas daí para baixo é covardia.
Porque as novelas, por exemplo, entram nas casas de todo mundo de maneira muito simples, em qualquer hora do dia. E aí você vê o ator chegando, estressado, cansado, e para relaxar ele vai lá e manda fazer um drink. No outro dia já chega assim, feliz, porque a causa do estresse passou, e ele tem que comemorar. O que ele faz? Vai lá e faz um drink. E no outro dia chega entediado, sem nada para fazer. Ele vai tomar um drink. Numa propaganda subliminar que vai induzindo as pessoas que em qualquer situação que você tiver, beba, que resolve. A música, então, não precisa nem falar. Apodrecida. Ouve o que as pessoas estão ouvindo, porque dá licença, eu vivi a geração 1980, que foi a melhor da música nacional e internacional. Não se fazem mais. A geração que nasceu pós-1990 consome essa, com perdão da expressão, porcaria que está aí, porque não conheceu coisa boa. Porque eles investem pesados para que cantores, compositores, bandas, rádio, TV passem o que eles querem. E o que eles querem? As músicas que fazem alusão ao uso do álcool. Eu não dou conta, confesso, de ficar ouvindo o que chamam de música sertaneja que tem por aí. Porque se a gente vê o nível intelectual das letras do sertanejo universitário, quem dirá do sertanejo do primeiro grau, ou analfabeto. Porque se você for universitário, só fala em beber, 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 pegar, transar, trair, ficar. Eu tive o cuidado de passar 3 dias entrando no carro e ligando o rádio para ouvir. A única música que não fazia nenhuma alusão a nenhum tipo de bebida, entre o refrão, o cantor gritava: "Tem vontade de tomar uma?" Então falava. E como se não bastasse isso, você vai no show e os artistas fazem encenação no palco, montando uma mesinha, tomando alguma, bebendo enquanto canta, geralmente pelo patrocinador do show. E ali seca o freezer dos bares do show, pelos jovens, pelos adolescentes, inclusive menores de idade. E sem falar da internet, né? Que é quase que terra sem lei, onde a maioria dos senhores contribui sem perceber. Chega sexta-feira, entra nos stories do Instagram, sextou, hoje pode, e a fotinha do uísque, da cerveja, onde crianças estão vendo, onde crianças estão acompanhando. E quem faz isso, indiretamente, está contribuindo, sim, para a desgraça da vida dessas pessoas. Sem falar que eles investem duro na mídia. Os homens já estão dominados. A mídia, então, começou a investir nas mulheres. Fazendo propaganda, desde que começou lá a Vera Verão, e dali vem, fazendo propaganda de mulheres na mesa do bar e tal. Resultado, a última estatística dá conta que as mulheres estão bebendo muito mais do que os homens. E basta dar uma voltinha pela cidade aqui final de semana e passar na porta dos botecos e você vai ver muito mais mesas com mulheres apenas do que com homens. O que é extremamente grave. Porque se já cooptaram os homens, já cooptaram as mulheres, estão investindo agora, de maneira velada, porque os nossos congressistas não fazem nada, em jovens e crianças. Sabendo eles, via pesquisa, que o paladar do jovem e da criança é adocicado, criaram as bebidas ice, que nada mais é do que a vodka com suco de fruta, com adoçante, com alguma coisa que faz ficar mais palatável. E mesmo sendo proibido, o consumo é extremamente alto. E aí? E aí que nós temos os efeitos psicológicos. Porque quando você busca um dependente químico, você percebe nitidamente que ele possui falhas na sua personalidade. E quando eu falo de falha na constituição da sua personalidade, eu falo de falhas na área do afeto e principalmente na área do sentimento e da capacidade. Pessoas que fazem muito uso de drogas, de álcool, têm a autoestima muito baixa.
Autoestima é o sentimento de capacidade, que é o sentimento que você se sente capaz para tudo. Quando ela está embaixo, você se sente incapaz para qualquer coisa. E quando você vai buscar no passado dessas pessoas, você encontra muito fácil a gênese disso na família. As famílias destroçadas, as famílias desfuncionais estão colocando na sociedade isso. Esses doentes. Porque ali, nessas famílias, e hoje um percentual muito grande de pais separados, fazem com que as crianças vão crescendo com uma série de conflitos. Porque nós, seres humanos, precisamos da presença do pai e da mãe para a nossa formatação da personalidade. Nós precisamos da referência masculina e da referência feminina para a formatação da nossa personalidade. E quando a gente cresce com eles separados, fatalmente vai ter sim algum tipo de transtorno. Quando nasce um bebê e está lá no berçário, o pediatra pega e pergunta quem é a mãe, né? Quando chega um drogadito ou um alcoólatra no consultório psiquiátrico, ele pergunta quem é o pai. Porque na realidade, o drogadito, ele apresenta muito nitidamente uma falta de limites, que na psiquiatria e na psicologia é conhecida como função paterna. As crianças de hoje estão sem limites, fazendo o que querem, gritando, esperneando, dando birra. Os pais não colocam mais limites com medo ou com receio de que a criança cresça revoltada com o pai, não amando ele. Estão criando, na realidade, grandes incapazes pela vida e para a vida. Porque esses serão colhidos lá na frente pelos vícios, pelo álcool e talvez pelo suicídio. Porque na ponta do uso disso tudo está os vazios existenciais, estão os conflitos psiquiátricos, que já foi anotado por pesquisas que em 2025 teremos no mundo 50% da população com algum tipo de transtorno psiquiátrico. 2 para 1, segundo a Universidade de Colômbia. E justamente pela falta de atitude dos pais que criam um sentimento de desproteção no filho. Agora, o agravante disso é porque na adolescência todos nós temos um comportamento que a psicologia chama de comportamento vicário, que nada mais é do que o comportamento de imitação. Lembra que eu falei que você aprende pela observação? Nós precisamos de referências para descobrir quem nós somos. O adolescente observa tudo. Por isso que o adolescente um dia pinta o cabelo de vermelho, na outra semana de azul, na outra semana de amarelo, na outra semana um arco-íris, porque ele vai observando e vai experimentando para ver o que encaixa nele. Antigamente, os filhos se vestiam como os pais. Hoje, se vestem como os artistas das bandas, como os astros e artistas que eles veem nos seriados da Netflix. E começam a observar e a seguir comportamentos para aprender a fazer. E quando nós observamos a maioria das famílias hoje, como que os pais se comportam com os filhos? Que tipo de exemplo que os pais estão dando para os filhos? O dia inteiro na internet, gritando com o cônjuge, quando não agredindo, brigando com a professora porque bota na escola para ser educado. A professora enquadra o menino e já manda uma mensagem pelo WhatsApp, antes de terminar a aula, a mãe já está lá para brigar com a professora na frente dele. Dando um péssimo exemplo. Estacionando em vaga especial, parando em fila dupla, e por aí vai. E o pior deles, bebendo dentro de casa. Ensinando o filho que, quando ele crescer, não, meu filho, hoje você não pode fazer, só papai pode beber. Que mensagem você está passando para o seu filho? Hoje você não pode fazer, mas no dia que você for maior de idade, você pode fazer, e ele vai fazer. Só que ele vai fazer muito antes. E finalmente, nós entramos nas questões espirituais. Primeiro, que a ciência afirma que a presença de Deus em nossas vidas nos faz, sim, muito mais resistentes aos embates da vida e muito mais na prevenção e na cura de qualquer vício. Qualquer religião
Não interessa a religião, não interessa o nome que você dá a Deus. Até o cara lá de cima está valendo. Quando você crê numa força superior, aquilo estimula áreas no seu cérebro que faz produzir, sim, neuropeptídeos, neurotransmissores, que te fortalecem, te animam, que agora não dá tempo de entrar em detalhes. E hoje a gente vive uma sociedade que só corre para o centro, para as igrejas, para os templos, quando a dor bate a porta. Quando a dificuldade bate a porta. E a gente se desconecta totalmente. Mas esse poderia ser o problema, se fosse só isso. Lembra que nós somos, enquanto encarnados, espíritos mergulhados no corpo físico? A nossa dependência química e a nossa dependência física, a nossa dependência química, que é física, e a nossa dependência psicológica, ela não termina com a morte. A morte não muda ninguém. A morte do corpo físico nada mais é do que uma transformação de planos. É uma vivência em outra faixa de sintonia. Se eu sair daqui agora, for ali dentro, e vestir um terno Armani e voltar e continuar a falar, eu sou o mesmo Carvalho, apenas estou mais elegante. A morte é só uma troca de roupa. A minha personalidade continua. O que quer dizer que o meu vício continua. E é aí que mora o perigo. Porque se eu viciei quimicamente o meu cérebro físico, lembra que nós estamos interconectados, molécula a molécula, com o perispírito? No nosso patamar evolutivo, quando nós desencarnamos, que é diferente de morrer, morre o corpo físico, desencarnar é sair do corpo. Quando nós encarnamos, nós continuamos com o nosso corpo perispiritual. Portanto, quando um clarividente vê um espírito, fala, eu vi o espírito do Carvalho, não, você viu o meu perispírito. Porque o espírito não tem forma. Quem dá forma é o corpo perispiritual que molda o futuro corpo físico. E se o cérebro estava viciado, você entra no plano espiritual com o cérebro viciado. Só que com agravante. Lá você não consegue pegar o copo e beber. Mas a necessidade continua. E o sofrimento também. E aí o que resta a esse ex-corpo viciado? Sofrer. Mas existe um ponto. Ele pode buscar e se aproximar de pessoas que bebem e que usam drogas e que fumam. Porque em se aproximando ele pode sorver um pouco dos eflúvios em que quem bebe emana. Imagina que alguém passou um perfume francês delicioso e entrou e vem aqui na frente, dá uma volta e sai. Todo mundo sente, né? Alguns vão até atrás para... Que perfume bom. E se alguém entrar aqui depois de um mês sem tomar banho e passar a mesma coisa, só que ninguém vai atrás? Esse perfume bom ou ruim que nós exalamos quando não temos higiene ou quando temos excesso, numa analogia muito grosseira, é o que nós exalamos quando estamos bebendo. Portanto, o Espírito tenta chegar próximo e acompanhar para sorver aquilo, para aplacar um pouquinho da sua necessidade. E ele me fala, se você aproxima de uma pessoa com muita dor, e quando você encosta nessa pessoa, a sua dor sara, corta, você vai deixar essa pessoa sair de perto de você? De preferência, vai grudar nela, abraçar, não é isso? Bom, você já entendeu tudo, é isso que acontece. Quando você bebe, quando você vai para um barzinho. Uma vez eu atendi um espírito obsessor que estava dentro de uma casa influenciando uma pessoa lá para beber. Os livros do André Luiz estão recheados de situações como essas. Porque quando você vai para o barzinho lá, você capta um e volta para casa e ele te acompanha. Aí você está na sua casa, de repente dá aquela vontade de tomar uma gelada, né? Não é que te deu uma vontade. Ele teve vontade, ele chegou para você e vamos beber. Vamos beber, vamos beber, vamos beber. E aquele seu pensamento você capta como uma vontade e bebe. E eu conversando com ele, e ele falando que ele não ia deixar o companheiro dele.
porque ele fazia muito bem, porque ele é alcoólatra, ele precisa beber. Eu falei, então por que você não vai para um bar, para um boteco? Ele falou, não, lá a concorrência é muito grande. Tem muita gente lá. Aqui é só eu e ele. Lá não, eu tenho que disputar com muita gente. E essa é a verdade. Se você pudesse ver no plano espiritual o que ocorre num barzinho, num boteco, você sair correndo. Espíritos como polvos em cima das pessoas bebendo, caídos no chão bêbado. Por isso que às vezes você já deve ter ouvido falar de uma pessoa que é muito ótima para beber. Começa a beber uma garrafa de uísque de manhã, à noite ele já secou a garrafa e nem ficou bêbado. Não ficou mesmo, ele está dividindo com uns 10. Não sobrou para ele. Percebe a gravidade? E existem outros problemas. Porque nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós vemos uma programação reencarnatória. Nós viemos para cumprir aqui uma quantidade de anos nessa existência. O que quer dizer que tudo que nós fazemos, que abrevia, que encurta essa vida, é por definição suicídio. Lembra do André Luiz, no livro Nosso Lar? Que quando ele foi levado para o hospital da cidade espiritual do Nosso Lar, ele falando assim, pois é, eu não entendo que quando eu estava lá naquele lugar, que mais tarde ele intitulou de Vale dos Suicidas, eu via todo mundo me chamando de suicida, eu não me matei. O instrutor Lísias disse, não, André Luiz, você se matou, não querendo. Você é sim um suicida inconsciente, porque a doença que você desenvolveu no intestino, que levou à morte, foi causada pelo, pasme, excesso de comida, pelo álcool e pelo resquício de uma sífilis que você adquiriu na sua adolescência. Essa mistura deu esse câncer e você entrou como suicida inconsciente. O que equivale a dizer que todos que fazem uso de qualquer tipo de droga, fumo, álcool, qualquer outra coisa, vai sim entrar como suicida inconsciente. Vai sofrer todas as circunstâncias e situações do suicida, todas. E pior, vai reencarnar com todas as sequelas do suicídio. Porque se nós somos, repito, as nossas atitudes vão refletir no perispírito. Portanto, se o uso que eu faço do álcool lesiona o meu cérebro, lesiona o meu fígado, lesiona o meu coração, lesiona todo o meu sistema nervoso, sendo o perispírito um corpo semimaterial, ele precisa de uma reencarnação para cicatrizar todas essas doenças. E o ex-alcoólatra, além de nascer com a desidrogenase alta, como um bebezinho, porque ele traz o estímulo alcoólico que vai moldar o DNA do próximo corpo, ele traz também as lesões, que podem ser infinitas. Desde o retardo mental, se atingiu o sistema nervoso central. Há um problema congênito de rim, de fígado, que obriga, como a gente vê muito facilmente, a criança está com 2, 3 anos, estão fazendo campanha para fazer um transplante de fígado, você vai morrer. Porque já veio com o fígado todo estourado no passado. Percebe a gravidade? Por isso sim, e por tantas outras coisas que o tempo não permite que a gente aprofunde, é que nós precisamos acordar. Porque se hoje nós temos a sociedade mais alcoolizada, e a temos, eu arrisco a falar que daqui a 150 anos, em média, nós teremos a sociedade mais doente. Que será todos esses de hoje desencarnando, sofrendo horrores e reencarnando com as lesões. Percebe? Então, que liberdade é essa que você quer ter para fazer o que você quer? Viu o tamanho da escravidão, das correntes, dos grilhões que estão te esperando ali para frente? Pensa nisso antes de postar uma fotinha sextou.
Pensa nisto antes de beber perto do teu filho. Pensa nisto antes de beber sozinho. Eu posso passar a noite contando histórias que eu vivenciei em trabalhos mediúnicos, que são horrorosos, que são situação de sofrimento imenso. Sabe por que eu não faço isso, além do tempo não dar? Porque não adianta. Isso todo mundo sabe. O problema não é saber, o problema é ter consciência. Esse é o X da questão. Por isso que a gente sofre no mundo de provas e expiações. Por isso que estertoramos um sofrimento, porque a gente sabe, mas a gente não corrige, nós não fazemos. Por isso que precisa da dor para dar aquela chacoalhada. Porque quando a dor vem, aí a gente acorda. Eu tive um cliente aqui em Jataí, um dos maiores empresários da região, que era um cara que vivia criticando os funcionários quando terminava o trabalho e fazer caminhada no JK. Que não, rapaz. Você tem que relaxar, ir para casa tomar uma, vamos para o barzinho. E ele fumava quase umas 2 carteiras de cigarro por dia. E beleza, o tempo passa. E uma certa vez, depois de talvez uns 5 anos que eu não ouvia, ele me liga: Carvalho, então já está, eu queria que você viesse aqui para a gente tratar de um projeto. Eu fui lá tratar de um projeto de um hotel que eles iam fazer em Mineiros. E quando eu entro na sala dele, que é quase o tamanho desse salão aqui, ele estava na mesa dele, lá no cantinho sentado, quando eu entrei até estranho, ele vai encostar na cadeira assim, pá! Quando eu cheguei, que eu cumprimentei, ele com dificuldade de falar, falou: olha, nós vamos tratar do projeto, e o filho dele entrou, mas depois quem vai tomar conta é meu filho, porque eu estou indo amanhã para São Paulo. Eu vou fazer uma cirurgia que eu não sei se eu volto. Eu estou com câncer no pulmão, Carvalho. E chorou igual criança. Ali ele falou a frase que quase todo mundo, se não falou, vai falar um dia. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha fumado o tanto que eu fumei. E realmente ele foi e não voltou mais. Então é isso que nós temos que ter consciência. Tudo bem, mas eu não dou conta de sair, eu não cheguei no ponto que eu não dou conta. Então tem alguns passos que a gente pode seguir. Porque o primeiro passo é justamente reconhecer o vício e querer sair, porque ninguém ajuda quem não quer ajudar. Eu posso pegar à força um drogado, um alcoólatra e jogar dentro de uma clínica, ficar 6 meses internado. Se não quiser, o dia que ele sair de lá, ele volta. Então a primeira coisa é querer. Porque quando você quer, muda tudo. Por isso que Jesus sempre falava para quem eu procurava buscando cura: o que queres que eu faça? Jesus sempre perguntava. Por quê? Porque Jesus precisava saber se a pessoa estava pronta para ser curada. Porque se não tivesse, ele ia voltar para o comportamento que causou aquele erro, aquela queda. Então, quando você quer, é diferente. O segundo é buscar ajuda. Nós temos hoje no SUS tratamentos gratuitos para alcoólatras, para fumantes, para drogados, gratuito. Muita gente não consegue sair sem ajuda profissional quando já está realmente viciado. Precisa de ajuda psicológica, precisa de ajuda psiquiatra, precisa de ajuda médica, porque tendo essas 3 frentes atendidas, aí você precisa do apoio religioso. E o apoio religioso ele é fundamental, seja lá qual religião. O Espiritismo tem um plus que é justamente mostrar o depois, o que tem lá na frente. Mas o fato é que quando nós nos engajamos em qualquer trabalho, não fala religião, né? Você fala que é católico, espírita, protestante, evangélico, e na missa, no centro, não é nada disso. É você se engajar em algum tipo de trabalho existencial que a sua casa oferece. Porque é nesse engajamento que você muda a chavinha da sua frequência psíquica e sai da frequência daqueles que conectam a você. Se livrar de um obsessor é muito simples, entre aspas, e difícil ao mesmo tempo.
basta você mudar o horário vibratório, ele não te pega mais. O problema é que você muda quando você faz oração e você volta depois. Você muda quando está muito dorido, mas depois que está tudo bom, você volta depois. É a mesma coisa. E esse é o problema, porque às vezes um trabalho mediúnico ajuda. A equipe espiritual tem aquele trabalhão para convencer o espírito, para te deixar em paz, até deixa, mas na hora que você sai, você pega outro. Você atrai outro com seus comportamentos. Eu não conheço uma pessoa sequer que é enganjado em algum tipo de trabalho existencial religioso consegue se matar nos vícios. A gente muda os nossos valores, a gente muda a nossa visão, a gente muda a nossa frequência. Porque quando você muda seus pensamentos, você se conecta totalmente. E para encerrar, 2 pontos fundamentais. A responsabilidade dos pais em frente aos filhos. Porque, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira logicamente figurada, todos os pais, e leia-se pai e mãe, ao chegar no plano espiritual, Jesus perguntará: o que fizestes do filho que eu te confiei? Qual a resposta que você vai dar? E para os espíritas, principalmente, é viver o que se fala, é viver o que se prega. Porque ser espírita só dentro do centro vale de nada. Às vezes até pior. Porque Eurípides Barçanufo, percebendo a quantidade de espíritas que ao desencarnarem se darem conta do que deixou de fazer, se darem conta que pediam para conhecer a doutrina, para fazer a correção de muita coisa para trás errada e perdeu o tempo, e chega do outro lado e fala: então era tudo verdade. Vem o susto, vem o arrependimento, vem a mágoa, vem o remorso, e o remorso leva à loucura. Tanto é que Eurípides Barçanufo pediu a intervenção direta para Francisco de Assis, que, conversando com o próprio Cristo, recebeu autorização de construir numa faixa vibratória muito próxima aqui do orbe terrestre, o Sanatório Esperança, para receber esses espíritas que não levaram a sério, que não fizeram o que sabiam que tinham que fazer. Eu fiquei sabendo que tem muita vaga ainda. E eu espero que não seja para nenhum de nós, de todo o coração. Portanto, meus queridos, está aí, como diz Jesus: veja aquele que tiver olhos de ver e ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Porque depois cada um responde por si próprio. Ótima semana a todos e que Jesus nos abençoe.